queimadas no Pantanal e na Amazônia brasileira são fruto basicamente de fogo criminoso, intencional, segundo organismos especializados. Mas o presidente Bolsonaro quer culpar índios e caboclos pelos incêndios. 50% das queimadas ocorrem em área pública, ante a paralisia do Estado. O Ministério do Meio Ambiente levou 4 meses para começar a agir no combate às queimadas e até hoje não conseguiu utilizar sequer 1/3 do orçamento disponível para o combate a incêndios. Uma área igual ao território de Alagoas já foi praticamente destruída, devastada. Latitude Brasil traz hoje o olhar indígena dos Terenas, uma tribo que habita a região do Pantanal desde antes da chegada da colonização portuguesa ao Brasil, convivendo harmonicamente com a floresta e com os recursos naturais. Marcos Terena rechaça a acusação do presidente da República e culpa a ganância do modelo capitalista de desenvolvimento agrário pelas queimadas. Para ele, quanto mais desmatamento, mais queimadas. Quanto mais queimadas, mais fumaça. E quanto mais fumaça, menos chuvas. E adverte, o pior ainda está por vir. Alô, amigos e amigas de Latitude Brasil por Telesur. Sejam muito bem-vindos a esse programa que hoje vai discutir as queimadas, os incêndios que estão destruindo o Pantanal e a Amazônia brasileira. Quais são as causas, quais são os problemas? E hoje nós temos aqui a presença de Marcos Terena, da tribo dos Terena, e que é um observador atento e, ademais, é um militante da causa indígena com propostas, com uma visão bastante peculiar do tema. E dou as boas-vindas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Terena. Muito obrigado, Beto. Que alegria poder compartilhar com você essas preocupações como indígena, Primeiras Nações Indígenas do Brasil, e inclusive porque eu sou do Pantanal, né? Nossa região, nossa aldeia, nossa comunidade os Terena, nós vivemos em função do Pantanal e, ao mesmo tempo, do Cerrado, que são as grandes vítimas, né, mais recentes dessas queimadas criminosas que vem acontecendo aqui na região. Primeiramente, eu gostaria de ter de você, Terena, uma visão, um olhar indígena, porque há uma profusão enorme de informações, de desinformações, sobretudo, da parte do governo. Na visão indígena, o que é que está causando essas queimadas no Pantanal e também na Amazônia? Bom, primeiramente, todas as pessoas brasileiras e estrangeiras, enfim, que gostam do ecossistema, querem alcançar a qualidade de vida que nós, indígenas, seja de qualquer região do mundo, preservamos ao longo do tempo, precisam compreender que atrás do nome Amazônia, né, atrás das águas, da biodiversidade, assim como por detrás do nome Cerrado ou Pantanal, nós temos que entender que existem pessoas que vivem ali. Nós, Terena, por exemplo, os indígenas que participaram da guerra, da Tríplice Aliança, como dizem os latinos, a chamada Guerra do Paraguai aqui no Brasil, nós sempre perambulamos aí nessa região, sem qualquer inimizade, tal, cuidando das águas, dos lagos, dos animais, cuidando também do ecossistema como um todo, a gente sempre usufruiu, né, do bem-estar, do bem-viver que esses biomas trazem para a qualidade de vida, né? Nós não tínhamos gripe, não tínhamos, por exemplo, diabetes, né? E principalmente nunca tivemos coronavírus, só para dar um exemplo. Então, o sistema colonizador do homem branco, ele não percebe esses recursos, ele não percebe esses valores. O que ele vê? Ele vê um monte de mato, um monte de onças, um monte de jacaré, e muitas vezes eu penso, né, que ele fica se perguntando, mas por que nós temos que preservar essas coisas todas se eu posso fazer uma devastação
e destruir tudo isso e fazer plantações que podem virar dinheiro. Aí entra a questão econômica do ponto de vista do capitalismo, né, do consumidor, que empobrece a sociedade e tal. Entre essas sociedades estamos nós, os indígenas que moramos nas aldeias, nas comunidades, que não temos nada a ver com essa disputa do mercado econômico brasileiro ou internacional. Por outro lado, né, Beto, é muito importante também a gente dizer que depois que chegaram os primeiros homens brancos aqui na região, seja em qualquer um desses ecossistemas, nós percebemos que eles eram divididos, vou repetir de novo, em pessoas que eram ricas, que eram os patrões, né, os donos do gado, vamos dizer assim, o dono das fazendas, e o pobre pescador, às vezes descendente de escravos que fugiam, e que gerou, então, uma sociedade que vive exclusivamente desse ecossistema, e que, se esse ecossistema for destruído, acaba com toda a pobreza, ou seja, matam as pessoas, matam os animais e matam também os povos indígenas, que é o grande perigo que pode acontecer, e futuramente, Beto, mata também a perspectiva de futuro da humanidade. Nós temos visto aí uma chuva de informações e desinformações. Mas o que há de concreto é que já foi destruída uma área queimada pelo fogo, só no Pantanal, que é uma região de densidade hídrica impressionante, uma área quase do tamanho de Alagoas, que é uma província brasileira, já foi queimada. E o Bolsonaro disse que a culpa dos incêndios e da queimada é dos índios e dos caboclos. Como é que você responde a isso? Infelizmente, Beto, nós temos aí no comando do país uma pessoa bipolar. Uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz outra coisa. Então, nós, como líderes espirituais, nós percebemos que é um homem, uma pessoa altamente nociva para a qualidade de vida do nosso país, dos nossos povos e também até mesmo para a humanidade. Os países da Europa, outros países, falam assim, olha, vamos salvar o Brasil com o que temos. O que nós temos? Nós temos alguns bilhões de dólares aqui para emprestar para vocês. E esse homem, ele fala assim, oh, vocês estão mexendo com a nossa soberania. Mas o comandante do país, sem qualquer formação intelectual, sem qualquer sensibilidade humana, ele não tem dó de ninguém, ele judia tanto dos bichos, como das galinhas, como ele mesmo falou, como também das pessoas. Para ele não importa, aparentemente, ele demonstra essa bipolaridade, né, de comportamento que põe em risco, inclusive, a soberania do nosso Brasil, que durante mais de 500 anos nós, indígenas, protegemos para quem? Para os novos brasileiros, que eram os europeus que aqui queriam morar, os asiáticos, e sempre vivemos em paz, claro, sempre com algumas divergências, que é muito comum na relação humana. Mas o principal é que nós não colocamos fogo nas matas. Nós temos uma simbologia que diz que o fogo é sagrado. O fogo que não é aceso com gasolina, nem com fósforo, nem com isqueiro, para a fumaça, ela purifica a nossa casa, a nossa comunidade, e, ao mesmo tempo, o fogo, porque naquele tempo não tinha luz elétrica, então o fogo representava novos caminhos, quer dizer, ilumina novos caminhos, mas sempre os nossos velhos diziam, olha, mas o fogo também pode matar. É o fogo errado que está sendo usado de forma assassina para queimar a casa do tatuzinho, a casa das cobras, dos jacarés, das onças, e sacrificar esses seres também vivos, que são os bichos, que nós gostamos muito, sempre protegemos. E esse homem diz que nós e os camponeses é que somos culpados por essa devastação
isso não é verdade. Na prática, não é verdade. Alas do governo já aceitam que houve um atraso de pelo menos 4 meses nas medidas para impedir o surgimento das queimadas. E o estado mínimo, que é a destruição das estruturas estatais de proteção, isso também tem a ver com esse fogo descontrolado que está causando um desastre impressionante. Como é que você analisa isso? A gente tem que perceber que o atual presidente do país, né, nós indígenas respeitamos as autoridades, assim como nós queremos que o homem branco respeite as nossas autoridades, como os grandes chefes, os pajés, as nossas mulheres, que são autoridades. Então, nós aprendemos a respeitar a autoridade do homem branco, seja ele militar, padre, antropólogo, sociólogo, o que for. Porque esse homem foi eleito com o voto das pessoas brasileiras. De um jeito ou de outro, ele se credenciou, do ponto de vista da democracia do homem branco, para ser o presidente do país. Mas os nossos profetas não vão permitir que ele tenha uma segunda chance, porque aí é mais perigoso ainda para todo o país, espiritualmente estou falando, né? Então, o que acontece é que quando ele assume o país, ele não tinha compromisso nem com o meio ambiente, ele não tinha compromisso com os povos indígenas, ele não tinha compromisso com os quilombolas, com os trabalhadores, ele não tinha compromisso com ninguém. A gente tem que perceber isso. Ele não teve nenhuma proposta de plano de ação e, de repente, ele começa a brincar de governança, né? Um país possante como o Brasil, um país respeitado no mercado internacional, por exemplo, o próprio Pantanal, né, que oferece o chamado gado verde, né, mas que é aquele argumento muito confuso da ministra da Agricultura, né, dizer que os bois são os bombeiros do Pantanal. Então, o que nós percebemos, como ele não teve nenhum compromisso, ele começou a nomear as pessoas que eram convenientes naquele momento. Tira um, põe o outro, chama o outro, põe um, entendeu? E o Brasil está desgovernado. Está mais ou menos a 200 por hora, um chofer sem um comandante. E isso vai causar um desastre muito grande, já está começando, já estamos colhendo esses efeitos, que é exatamente a instituição do Estado brasileiro totalmente desmoralizado. Eu falo isso a partir da FUNAI, por exemplo. Totalmente desvirtuado e sem qualquer compromisso para a sua missão, a missão para a qual foi criada qualquer instituição, como a questão do meio ambiente, dos recursos naturais e da ciência também. A ciência que deveria ser uma vanguarda perante o mundo que o Brasil poderia estar fazendo, não vai conseguir fazer nos próximos anos. Vocês têm uma vida hermanada, uma vida de fraternidade com as matas, com as águas, com os animais. Você que nasceu ali naquele lugar sagrado. Há uma dor muito grande quando vem essas chamas devorando tudo? As chamas, elas sinalizam nossa convivência, a nossa comunidade. Eu aprendi isso muito com meu avô. Você tem que perceber os sinais, os códigos, né, para que as pessoas que estão nos assistindo compreendam, tem que aprender a interpretar os códigos do vento, da lua, das estrelas, através do quê? Do binóculos? Não, através da percepção, da sensibilidade, através do ouvido. Né? O filme dos norte-americanos, aqueles filmes de Bang, tinha alguma cena que o índio põe o ouvido no chão, né, para ver se a cavalaria estava chegando, estava perto ou longe. Nós não precisamos fazer tanto, porque a gente pode perceber no canto dos pássaros, por exemplo,
a diferença. A diferença quando o passarinho, determinado pássaro canta e outro canta, avisando que alguma coisa está para acontecer. Então, agora, nós estamos lá nas aldeias, os nossos mais velhos, as nossas mulheres, estão cantando para chamar de novo esses bichos, para que eles possam nos mostrar qual o caminho a seguir. Todo dia, na minha casa, meio-dia, tradição nossa, eu fico ouvindo uma canção que eu gravei no celular, que fala exatamente assim, que o pajé fala assim, percebam como que anda o bichinho, percebam como que voa o passarinho. Agora, como que o governo, a sociedade, pode buscar a qualidade de vida se não tem esses parâmetros, né? Não tem esse cenário mais. Então, nós indígenas não podemos permitir que aconteça isso. E o que a gente pode fazer? Nós vamos brigar contra o governo? Não. Vamos fazer um pacto com a sociedade. A sociedade precisa despertar. A sociedade está inerte. Não existe mais um movimento ecológico, não existe mais um movimento estudantil. Onde está essa força? O que aconteceu com essa força? Acabou, desanimou? Né? Terena, nós vamos fazer aqui uma pequena pausa no Latitude Brasil e já voltamos para continuar essa conversa sobre as queimadas no Pantanal e na Amazônia. Até já. Estamos conversando hoje em Latitude Brasil com o indígena Marcos Terena, da tribo dos Terenas, lá do Pantanal do Brasil, onde exatamente está essa chama, esse incêndio, essa queimada por força da irresponsabilidade, da destruição dos instrumentos de Estado que elimina a capacidade de prevenção e cria-se um problema e uma tragédia de enormes proporções. Marcos Terena, qual é a proposta que surge dos indígenas? Vocês têm uma articulação com proposições, com ideias de que os governos devem seguir, tanto nos estados, como a nível federal, como nas prefeituras. Qual é essa proposta? É importante que a sociedade brasileira, indígena ou não indígena, percebam o poder de fogo que todos nós, como sociedade civil, temos. O canto do pajé, que eu dei exemplo, né? O pessoal da comunidade quilombola, que está perdendo seus direitos, inclusive constitucionais, e também os ecologistas, a sociedade brasileira, que é formada de quê? De juízes, por exemplo. Né? O Supremo Tribunal Federal precisa aprender com os povos indígenas a debater as questões do meio ambiente. Isso não é mais uma questão dos ecologistas, por exemplo. Isso é uma parte das estratégias, do nosso ponto de vista. Por quê? Porque ele pode coibir isso que está acontecendo com o IBAMA, né? O Instituto Chico Mendes, com a FUNAI. Não se pode permitir, porque, no fundo, esses espaços são instituições federais do governo. Ao mesmo tempo, a gente precisa criar instâncias nos estados
né, aqui no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, para punir as pessoas que estão fazendo esse tipo de destruição do nosso planeta através das queimadas, dos incêndios criminosos. E um dos pontos que a gente pensa é que tem que cortar, fechar a torneira de recursos, por exemplo, que eles têm para fazer isso. Porque isso custa dinheiro. A Amazônia é muito grande, né? O Pantanal também é muito grande. Então, como que a pessoa consegue chegar lá e fazer o incêndio e sair como se nada tivesse acontecido? Então, questão, por exemplo, de punição econômica, né? Punição até mesmo carcerária, né? Que eu sempre sou contra o sistema carcerário brasileiro, né? Que judiam das pessoas e não resolve nada. Também a questão da aliança entre as pessoas. A gente vê que as grandes promoções de apoio à Amazônia, principalmente, vem da arena internacional. Geralmente, os grandes ativistas eles querem dar dinheiro. O dinheiro, nesse momento, Beto, não é uma prioridade. O dinheiro é um pecado, vamos falar assim, que contamina as pessoas. Né? E, no entanto, aquela pessoa que doa o dinheiro para salvar a Amazônia, salvar o Pantanal, salvar o Cerrado, ela faz isso de bom coração. Né? Então, nós, indígenas, não podemos aceitar dinheiro porque a água, né, o vento, o sol, a chuva, não tem custo. Ninguém comprou isso, ninguém comprou isso. Tudo isso foi dádiva do grande espírito. Por isso que a gente agradece sempre. E a gente pede uma nova consciência ecológica, o que a gente chama aqui no Pantanal de uma coalizão humana e ambiental. Qual é o programa que essa coalizão está apresentando? Porque há medidas práticas, medidas de políticas ambientais, políticas de manejo, políticas de preservação. Qual é exatamente a linha a seguir? Olha, a gente tem que tomar muito cuidado com essas campanhas, vamos chamar de campanhas. Nós estamos em ano eleitoral, por exemplo, né? Então agora todos os candidatos a prefeito, né, a vereador, tal, estão dizendo, olha, vamos cuidar do nosso meio ambiente. Isso, de um lado, é bom. Eles começaram a usar isso como plataforma, né, política, mas a gente tem que comprometer essas cidades como onde tem o pico, né, da região do Pantanal, uma cidade chamada Miranda, aqui da Uana, né, Nioaque. E nós, indígenas, inclusive, eu queria dizer, estamos lançando vereadores nessas regiões também. Vereadores comprometidos com esse tipo de pensamento, porque, geralmente, o voto indígena aqui no Mato Grosso do Sul, ele elege o prefeito, ele decide uma eleição, né? Esses deputados que estão no Congresso, esses senadores, foram eleitos com o voto dos índios do Pantanal também, né? Mas, no entanto, nós não temos aquela malícia, aquela estratégia de usar esses instrumentos. Aliás, todo brasileiro, nenhum brasileiro elege, vota e esquece do seu candidato. Então, nós precisamos, como aconteceu na semana passada, através do virtual, um debate sobre o Pantanal. No entanto, não haviam os povos indígenas, os pescadores, para contar a sua história, a sua versão, a sua preocupação, que nem sempre é, digamos assim, um discurso que a gente ouve sempre dos deputados, palavras bonitas, são palavras reais, verdadeiras e preocupantes também com a sua própria sobrevivência. Agora, o Pantanal, que queimou, com uma área enorme, tamanho de Alagoas, continua queimando, embora aí seja um manancial aquático impressionante. Como recuperar tudo isso? Quanto tempo vai levar? E que estratégias de governo será preciso fazer para recuperar o que foi destruído? Olha, do ponto de vista indígena, volto a dizer, eu sou de uma linhagem dos Terena, que é como se a gente fosse espiritualistas, né? Então, nós estamos percebendo que aconteceu um grande desastre. Só que esse desastre, a gente viu
apenas as queimadas. A gente não sentiu os efeitos desse desastre, que vai começar agora. Vai começar agora. E nossas sociedades, que dependem desse ecossistema, vão começar a sentir aquilo que nem os índios, nem eles nunca sentimos. É fome, falta do que comer e também falta do que beber. E o sistema de governo não está preparado para essas catástrofes. Por quê? Porque o Brasil nunca sofreu catástrofe, terremoto, maremoto, tsunami. Nós tudo tivemos por causa dos indígenas, por causa das orações, dos agradecimentos espirituais dos nossos povos. Agora, como é que nós vamos agradecer ao sol se as matas estão queimadas? Se o Irapuru não vai mais cantar, né? Onde as araras, os papagaios, isso daí tudo parece poesia, Roberto, mas não é poesia. São referências realmente. Quando eu estava na estrada vindo para cá, eu vi um trem de ferro atravessando uma área deserta, que os ecologistas chamavam de deserto verde. 50 vagões, Beto, atravessando a região do Cerrado em direção ao Pantanal. Não tinha um passageiro no trem, apenas vagões de monoagricultura, ou seja, do agronegócio venenoso e que vai trazer consequências no futuro e que nós não temos nesse momento como responder, o que fazer. Mas vamos resgatar tudo isso devagarinho, mas vamos também pagar um alto preço por isso, e não só os pantaneiros, mas os governantes também, porque é uma responsabilidade de todos nós. Por isso, a importância de a gente construir esse enlace, esse pacto, essa articulação pela vida humana e pelo meio ambiente também. Ok, Marcos Terena, te agradeço muito pela sua participação aqui no Latitude Brasil, com seu olhar indígena, sua mirada que vem das aldeias, nos ajudando a compreender por que dessas queimadas, desses desastres e suas consequências, que serão ainda muito amargas. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado e felicidade. Muita força a todos nós. A vocês que nos acompanharam aqui em Latitude Brasil, muito obrigado pela atenção. Até o nosso próximo programa. Tchau.